Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida da nossa classe de rotas. Afinal, ela é o coração aí do nosso sistema. É através dela que a gente vai acessar aí os nossos controladores, então navegar entre as nossas páginas aí. Bom, então, como a gente viu, a primeiro parâmetro que a gente digitar aqui na URL, ou seja, que a gente acessar, vai ser o nosso controlador. Então, digamos que eu acesse aqui, ó, por exemplo, categoria. Vou dar aqui um Enter. Então, ou seja, eu não tenho controlador, eu vou criar esse controlador. Então, vou vir aqui, ó, dentro de controllers, nova classe. Então, categoria controller. Vou dar aqui um finish. Deixa eu apagar este comentário aqui para ficar mais limpo. Vou salvar. Então, tenho aqui o meu controlador, né? Só que no nosso caso aqui, como eu falei anteriormente, a gente não tem ainda um autoload. Então, eu tenho que vir aqui em nossa classe e incluir manualmente. Então, vou vir aqui e vou incluir categoria controle. Vou salvar. Então temos aqui ela já incluída. Incluiu, está falando que o nosso método index não existe. Então por padrão tem que ter pelo menos um método. Então vou criar esse método público, né? Index, sem nenhum parâmetro aqui e o retorno vazio. Vou salvar. Então eu tenho aqui o meu controlador com o método já instanciado, como a gente pode ver aqui. Bom, então aqui você pode criar, como eu falei, tantos quantos métodos você quiser e de acordo com os parâmetros também que você quiser passar. Então, vamos por categoria, normalmente, mesmo que seja um método, a gente tem normalmente, né, se você for trabalhar com slug, né, com RNA amigável, né, você pode ter um ID também. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, um int ID. Se eu salvar agora, perceba que ele vai aqui me falar, obviamente, que eu estou passando, né, mais argumentos do que eu posso receber. Ou seja, eu preciso desse argumento aqui na minha URL. Então, vamos supor que colocar o número 2. Então, agora perceba que eu tenho aqui o 2. E o 2 foi para onde? Ele veio aqui, ó, como parâmetro, tá aqui. E aí eu posso ter tantos quantos parâmetros eu quiser. Normalmente, a gente tem, por exemplo, categoria, você vai ter, por exemplo, o título da categoria, poderia ser, por exemplo, esportes, barra, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter esportes, aqui ele vai dar esse erro, obviamente, porque eu coloquei o tipo aqui, né, que é int. Deixa eu colocar aqui, ó, você é um string, por exemplo, string, slug, então o int. Vou salvar. Então eu tenho aqui, ó, ports, ou seja, entrando aqui como parâmetro opcional. E aí eu posso passar tantos quantos parâmetros eu quiser aqui, ó, e ele vai sendo incrementado. Então o primeiro o nosso controlador, o segundo pode ser método ou os parâmetros, né? E por aí vai incrementando. Então aqui, por exemplo, poderia ser a categoria realmente, o segundo aqui do método seria o slug e o terceiro adiante seria a paginação. Se você tiver aí uma classe de paginação, você implementa facilmente nessa classe também. Então aqui para você ver os valores, basta você dar um eco aí, né, no que você quiser, slug. E obviamente que se você quiser, você pode deixar eles aí opcional, basta acrescentar o null aí ou não. Então a partir de agora, né, nós temos aí toda a nossa estrutura inicial para navegar tranquilamente entre páginas. Então dentro, obviamente, de um método, por exemplo, index, você pode desenvolver aqui todo o sistema, passando de, lógico que isso não é usual, né, por isso que a gente desenvolve as views, né, que vamos desenvolver ainda, mas aqui você já tem todo um sistema rotativo funcional. Então, assim, você pode criar links que vai navegar de uma página para outra, e você tem toda a exibição aqui, conforme você achar necessário. Então, eu vou simplesmente apagar aqui, vou deixar, por exemplo, categoria, vou salvar. Bom, eu já tenho o debug, vou continuar sem os debugs, então deixa eu, só tenho o debug aqui no index, né? Deixa eu apagar aqui esse debug. Tem, então, o nosso sistema inicial pronto para ser implementado. Outra coisa que eu recomendo, antes de vocês darem continuidade, que sempre façam, documentem a classe de vocês. Então acesse aí o site phpdoc.org e faça toda a documentação conforme você achar aí necessário, de forma explicativa, né? Ou seja, para que outras pessoas consigam ler o código que você está desenvolvendo e consigam entender. É para isso que serve a documentação. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.